Tadeu era um jovem que sonhava ser arqueólogo, mas se tornou um pedreiro. Um dia, sem querer, ele ficou sabendo da existência da cidade perdida de Pai Titi. Segundo as lendas, os incas esconderam todo o ouro deles lá e com uma estátua vinda dos deuses se tornaram imortais. Quem encontrar a estátua se tornará imortal e será a pessoa mais rica do mundo. Será que Tadeu conseguirá impedir que um arqueólogo do mal se torne o senhor da humanidade? Assista até o final e descubra. Vemos um helicóptero fazendo manobras por dentro de um vale e chegando até um deserto com pirâmides. Entretanto, tudo isso foi apenas imaginação do jovem Tadeu. Ele é o protagonista do filme, porém aqui ele ainda é um pequeno jovem. Ele está brincando, fingindo ser um famoso arqueólogo fazendo uma escavação. Seus colegas que passavam na rua debocharam dele, perguntando se o jovem já havia encontrado algum tesouro. Eles acham que Tadeu é um bobo por acreditar em seus sonhos. Em seguida, vemos que depois de cavar muito, ele realmente conseguiu encontrar alguma coisa, e essa coisa era feita de ouro. Esse é o primeiro tesouro que Tadeu encontrou. À noite, ao mostrar o que encontrou para sua avó, ela lhe conta que aquela era uma das abotoadoras de seu pai. O homem costumava dizer que elas eram seus amuletos da sorte. Tadeu fica super feliz. Ele havia acreditado em seus amigos que sempre diziam que ele era um perdedor. Porém, esse tesouro fez sua autoestima melhorar muito. Antes de dormir, entretanto, ele pede para sua avó checar seu quarto à procura de monstros. O jovem tem muito medo de múmias. Depois que a idosa vai embora, uma sombra passa pelo quarto de Tadeu. Com muito medo, ele vai até a janela ver do que se tratava. E assim que ele chega lá, o jovem vê uma grande múmia e volta correndo para sua cama. Porém, aquela múmia não se passava de uma propaganda. Tadeu então vai dormir e jura que quando crescer não terá mais medo de múmias. Depois disso, vemos Tadeu já mais velho, agora no presente. Ele está passando por diversas armadilhas em algum tipo de templo antigo. Em suas mãos está um item raro que ele acabou de encontrar. No final dos túneis, Tadeu é surpreendido por lava e tem que subir em um pilar para se salvar. Enquanto pensava no que fazer, ele olhou ao redor e viu diversas almas negras olhando para ele. Em seguida, uma oportunidade apareceu e ele se agarrou em uma corda. Do nada, um homem com um uniforme de obras apareceu. Acontece que Tadeu estava apenas imaginando aquilo tudo. Ele havia encontrado uma garrafa de vidro antiga no local onde trabalha, em uma construção. Ele se arriscou para buscar essa garrafa e seu chefe não gostou nem um pouco disso. O homem temia que Tadeu caísse dali e acabasse o processando. O homem então repreende Tadeu, dizendo que ele tem que parar de fazer essas coisas, já que ele não é um arqueólogo, mas sim um pedreiro. Vemos também que Tadeu costuma levar seu cachorro para o trabalho. Seu chefe não gosta nem um pouco disso e manda que Tadeu dê um jeito nele. Porém, o pequeno animal acaba fazendo suas necessidades no pé do patrão de Tadeu e, por consequência, seu dono acaba sendo demitido. Seus colegas ficam preocupados com ele, pois é a 7ª vez que o jovem é demitido, e se continuar desse jeito, ele não vai ter dinheiro para pagar suas contas. Tadeu, entretanto, não se preocupa com isso. O sonho dele é se tornar arqueólogo e tem certeza de que aquela garrafa é um tesouro muito precioso que vai ajudá-lo a realizar seu sonho. O jovem então entra em seu carro e vai direto para um museu. Ele foi levar o que encontrou para um professor arqueólogo do museu dar uma olhada. Na recepção, ele encontrou uma revista com a foto de Max Mordon, que é um arqueólogo super famoso. Tadeu é muito fã desse homem. No meio do caminho até o escritório do professor, Tadeu vê algumas múmias. Ele ainda tem medo delas, pois se parecem com zumbis. Ao entrar na sala do professor, Tadeu mostra o que acabou de encontrar na construção. Ele diz que quer se tornar um arqueólogo famoso como Max Mordon. Entretanto, o professor não gosta nem um pouco desse arqueólogo famoso. Segundo ele, o homem não se passa de um sensacionalista e não liga para a arqueologia de verdade. Em seguida, o homem vai analisar o que Tadeu encontrou. O jovem está muito animado, pois leu em algum lugar que aquela pequena garrafa é muito valiosa. Entretanto, para seu azar, o professor arqueólogo diz que aquela garrafa é apenas uma réplica e não vale nada. Tadeu então fica muito triste por isso. Nada que ele já encontrou valia alguma coisa. O jovem quer desistir de seu sonho. Entretanto, o professor o anima, dizendo que ele nunca deve desistir de seus sonhos. Se continuar e seguir em frente, um dia ele irá alcançar tudo que sempre sonhou. Mesmo com essas belas palavras, Tadeu não consegue se animar. Ele então entrega ao professor um papel que a secretária
secretária do museu havia pedido para ele entregar. Acontece que aquele papel era uma carta do professor Lavrov. O homem havia encontrado a cidade perdida de Paititi. O professor já estava esperando por esse momento há mais de 30 anos. Ele então retira de dentro de um baú um pedaço de pedra, que na verdade é a metade de uma chave. O professor Lavrov acabou de encontrar a outra metade dessa chave, e por isso ele quer que seu amigo vá até o Peru. Tadeu não consegue entender, ele acha que seria mais fácil enviar aquela chave pelo correio. Nesse momento o professor explica para ele o que realmente está acontecendo. Acontece que aquela é a chave para a cidade de ouro de Paititi, a maior descoberta arqueológica da história da humanidade. Agora o professor terá que ir para o Peru, porém ele tem apenas 2 horas para pegar o avião. Tadeu então se oferece de levá-lo ao aeroporto. No caminho, o professor conta a Tadeu sobre a lenda de Paititi. 500 anos atrás, os incas descobriram que os espanhóis queriam levar todo o ouro que eles tinham. Eles então pediram ajuda para a mãe natureza, que lhes disse para esconder todo o ouro em um local secreto. Esse local é Paititi. Ao chegarem lá, eles esconderam o tesouro e a mãe natureza em troca deu a eles uma estátua de ouro mágica. Essa estátua dava poderes e imortalidade para seu guardião. Até hoje acredita-se que esses incas ainda vivem na cidade perdida. Tudo isso graças aos poderes mágicos da estátua de ouro. Ao chegar no aeroporto, o professor se apressa para pegar o avião, mas acaba esquecendo sua mochila. Tadeu a encontra e tenta correr atrás do homem para devolvê-la. Entretanto, assim que ele passa por um local escorregadio e se distrai com Tadeu chamando por ele, o homem acaba escorregando e vai parar no meio das malas. Enquanto estava deitado, o professor pediu para Tadeu pegar seus remédios na mochila. Tadeu encontrou os remédios e os deu para o homem, porém eles eram os remédios errados. Tadeu deu sonífero para ele. Enquanto isso, um homem suspeito observava tudo e tirava fotos de Tadeu. Assim que o professor se levanta, ele cai logo em seguida. O homem que observava os dois reporta tudo o que acabou de acontecer para seu chefe e diz que o alvo foi identificado junto da pedra. O professor acabou tendo que ser levado para o hospital. A enfermeira, confundindo Tadeu com ele, falou que Tadeu não deveria se preocupar e pegar o avião antes que perca o horário. Tadeu ficou em dúvida, mas ao olhar uma propaganda que incentivava as pessoas a se aventurar, ele decidiu embarcar nesse avião. Durante a viagem, ele assiste a um comercial sobre seu arqueólogo preferido, Max Mordon. Ao chegar no Peru, Tadeu é recepcionado por um homem que já esperava pelo professor. Além de motorista, esse homem também é vendedor de muambas e acaba convencendo Tadeu a comprar uma dessas muambas, tudo para ajudar sua família. Em seguida, ele apresenta sua patroa a Tadeu, só que antes dela chegar, homens estranhos acabaram levando Tadeu embora. Achando que ele se tratava do professor, a mulher decide ir junto daquele outro homem procurar por Tadeu. Enquanto isso, Tadeu estava sendo interrogado por um homem que tinha um braço robótico. Esse homem achava que Tadeu era o professor e exigiu que lhe desse a segunda metade da pedra. Entretanto, Tadeu dizia que não era o professor, porém o homem não acreditou, pois em sua passagem dizia que ele era o professor. Além disso, ainda tinha a foto que o outro homem tirou no aeroporto com Tadeu segurando a pedra. Tadeu, que até agora negava estar com a pedra, foi ameaçado pelo homem com o braço robótico. Nesse momento, ele decidiu falar que sabia aonde estava essa pedra. Depois disso, ele mostrou seu passaporte onde tinha seu nome verdadeiro. Em um momento de distração, Tadeu utilizou aquela bugiganga que ele comprou do homem no aeroporto para se livrar das garras desse homem do braço robótico. Ele, sem querer, acabou caindo para fora do carro deles e foi resgatado pela mulher e seu funcionário. Entretanto, antes que eles fossem embora, os homens conseguiram disparar um tipo de rastreador para dentro do carro. Tadeu então explica para a mulher que ele não é o professor que ela estava esperando e se apresenta como o professor Stones, substituto do outro que estava vindo para a missão. A mulher então se apresenta como Sarah Lavrov, a filha do professor Lavrov. Enquanto eles conversavam, vemos que o cachorro de Tadeu acabou engolindo o rastreador. Sarah então levou Tadeu até um museu onde ela trabalha. Lá, Tadeu perguntou a ela o que aqueles homens queriam com eles. A jovem então explicou a Tadeu que eles queriam a pedra. Ao entrar em seu escritório, mais uma surpresa, tudo estava revirado. Aparentemente, os homens já haviam passado por ali procurando a pedra. De repente, um pássaro bate na janela e vê que ele estava carregando um pacote. Ao abrir esse pacote, ele continha uma carta vinda de seu pai. O homem avisava que estava indo para Machu Picchu, no Peru, e queria que ela tomasse conta
conta dessa pedra e não deixasse que ela caísse nas mãos erradas. Aquela era a outra metade da chave para Paititi. A mulher, entretanto, não entende por que seu pai foi para Machu Picchu. Ela então pergunta ao pássaro que ele enviou. Aquele pássaro é um papagaio, porém ele não consegue falar. Através de sinais, ele explica para os dois que o pai de Sarah foi levado para Machu Picchu como refém de um homem com o braço robótico. Sarah então diz que tem que ir correndo para Machu Picchu salvar seu pai. Tadeu, entretanto, não quer ir com ela, pois isso seria muito arriscado. Entretanto, assim que a jovem volta vestindo uma outra roupa, Tadeu acaba se animando e diz que vai com ela. Eles então vão para um trem onde o trabalhador que se chama Fred já estava esperando por eles. Além de sempre trabalhar para sustentar mais uma outra família, ele também é viciado em novelas mexicanas. Enquanto conversavam, vemos que os homens do mal entraram no trem. Durante o caminho, Sarah conta para Tadeu que nunca chamou seu próprio pai de pai. Ela sempre o chama de professor, pois arqueólogos sempre dedicam suas vidas ao trabalho e se esquecem de suas famílias. A jovem está tentando decifrar o que está escrito naquela chave de pedra. De repente, o homem do braço robótico aparece e se senta do lado de Tadeu. Ele exige a chave de pedra. Tadeu, tentando ajudar, acaba sem querer escorregando e botando a chave de pedra na mão do homem. Só que o papagaio deles é esperto e conseguiu subtrair essa chave da mão do homem. Todos os homens do mal então vão atrás do papagaio. Enquanto Sarah tentava pegar a chave de pedra com ele, o pequeno animal acabou batendo contra um poste e a chave foi parar em cima do trem. No caminho para recuperar a chave, Tadeu sem querer empurrou um homem para fora do trem. Sarah conseguiu subir no teto e recuperar a pedra, porém os homens rapidamente chegaram e tomaram dela. Tadeu não pôde ajudá-la. O homem do braço robótico estava com ele nas mãos. Antes que os homens do mal pudessem ir embora, entretanto, o papagaio mais uma vez conseguiu roubar a pedra da mão de um deles. Porém, dessa vez ele bateu em uma placa e a pedra foi parar de novo no teto do trem. Agora é uma corrida entre Tadeu e o homem do braço robótico. Quem será que vai chegar primeiro até a pedra? Tadeu conseguiu chegar na frente. Vendo que havia um túnel logo na frente, o homem desistiu de correr atrás dele. Porém, ele não esperava que Tadeu e Sarah conseguissem voltar para dentro do trem. Lá dentro, Sarah conversa com Tadeu e diz que aqueles homens não podem pegar a chave, pois se eles conseguirem chegar a Paititi, eles se tornarão imortais e dominarão o mundo. De repente, Fred aparece para avisá-los que os homens estão vindo atrás deles. Assim que o homem do mal entra no vagão que eles estavam, temos uma surpresa. Eles haviam pulado do trem utilizando aquelas lhamas que estavam lá dentro. Os amigos então seguem viagem em direção a Machu Picchu com suas lhamas. Eles passam por diversas belas paisagens e finalmente conseguem chegar. Ao entrar na cabana de seu pai, Sarah descobre que tudo já foi revirado e que ele provavelmente já foi levado pelos homens do mal. Na cabana, Tadeu encontra uma foto de Sarah junto de Max Mordon e pergunta se ela o conhece. A mulher diz que sim e que é a fã número 1 dele. Tadeu, entretanto, diz que na verdade ele é quem é o fã número 1, pois uma vez ficou mais de 20 horas em uma fila para conseguir um autógrafo dele. Entretanto, nesse autógrafo, Max havia escrito o nome de Tadeu como Talerdo, e Tadeu não tinha muito orgulho disso, mas dizia que o homem apenas entendeu seu nome errado. Ao observar uma foto do pai de Sarah junto de sua finada mãe, Sarah percebe que eles estavam no deserto de Nazca. Ela então acha que foi para lá onde seu pai foi levado, pois o homem costumava dizer que no deserto de Nazca existia um caminho ou referência para a cidade de Paititi. Os dois então decidem partir para esse deserto. No vilarejo, eles se encontram com Fred, que estava tentando vender muambas para outros turistas. Do nada, os homens do mal aparecem. O grupo então se esforça para se esconder e desviar dos homens do mal, mas acabam sendo encontrados. Sem outra escolha, eles correm para a mesma lanchonete onde Fred estava. Essa lanchonete possuía um balão embutido e eles conseguiram sair voando nela. Já que o balão não tinha motor, o papagaio é quem teve que puxá-los para longe. Enquanto viajavam e Fred fazia um lanche, percebemos que o cachorro de Tadeu não estava muito bem de saúde. Ele nem ao menos queria comer. Enquanto conversava com Sarah, Tadeu diz que está ansioso para conhecer o pai dela. Entretanto, a jovem quer apenas salvá-lo, pois ela acha que ele não a ama de verdade, pois em sua infância o homem estava sempre longe. Tadeu então conta que o pai e a mãe dele perderam a vida em um acidente de carro quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Tudo que ele tem de seu pai hoje em dia é um amuleto da sorte que o homem usava. Tadeu também menciona que às vezes se sente
como se seu pai não tivesse partido e estivesse o observando. De repente eles chegam ao deserto de Nazca. Só nesse momento é que Tadeu percebe que seu cachorrinho não estava bem. Tadeu também percebeu que quando aproximava o animal da televisão, ele causava interferências nela. De repente 2 helicópteros se aproximaram. Eram os homens do mal. Nesse meio tempo, mexendo com seu cachorro, o pequeno animal acabou cuspindo uma bola eletrônica. Eles então perceberam que aquela bola era um rastreador e por isso que os homens do mal sempre sabiam onde eles estavam. Os helicópteros então se aproximaram e os homens do mal conseguiram levar o grupo até um local de escavação. Os homens o levaram lá para dentro e não deixaram que os animais entrassem. Do lado de dentro, Sarah encontrou seu pai. Ele estava sendo mantido pelos homens ali. De repente, o famoso arqueólogo Max Mordon também aparece. Acontece que ele também foi levado pelos homens do mal para ajudar a encontrar a cidade perdida. Tadeu entra em choque ao ver o seu maior ídolo bem na sua frente. Max dizia que foi levado até ali pois os homens do mal sabiam que ele era o maior especialista em múmias e sarcófagos do mundo. Ao se aproximar de Sarah, ela e Max se beijam. Tadeu fica muito triste ao ver essa cena. Ele acabou de ter o seu coração partido. É por isso que a mulher disse que era a fã número 1 de Max. Enquanto isso, Fred tentava vender um objeto letal melhor para os capangas. Entretanto, os homens acabaram tomando dele e desceram o cacete nele. De repente, o homem do braço robótico aparece. Max fala para Sarah entregar o que ele quiser, pois assim eles poderão ir embora. Ela então entrega a pedra para o homem. Ele então encaixa essa pedra em um buraco na parede. Essa parede então começa a se mover e a formar um mapa para a cidade perdida de Pai Titi. Entretanto, os homens do mal precisam que o pai de Sarah traduza o que está escrito ali. Depois de ameaçar sua filha, o homem não tem outra escolha e vai traduzir. Ele lê diversas palavras e frases complicadas que parecem ter sido ditadas por algum xamã de propósito para confundir as pessoas. Uma dessas frases dizia para não confiar na pedra sólida, pois às vezes o pelo suave de uma lhama é mais forte. Depois disso, o homem continua lendo diversas outras frases e palavras desconexas. O homem do braço robótico anotou tudo. Em seguida, tendo certeza que possuem a localização da cidade perdida, os homens do mal pegam o pai de Sarah e Max para ir até lá. Enquanto estavam sozinhos, Sarah começou a pensar no que seu pai acabou de traduzir. Ela então se atentou naquela frase sobre a rocha sólida. Ao ouvir isso, Tadeu percebeu que existia uma corrente de ar atravessando aquela pedra onde eles haviam colocado a chave. Ele então percebeu que aquela era uma parede oca e que tinha alguma coisa atrás dela. Junto de Sarah, os dois fizeram força e conseguiram abrir aquela parede. Na verdade, ela era uma porta para o verdadeiro mapa para a cidade de Pai Titi. Enquanto isso, do lado de fora, o cachorro e o papagaio conseguiram encontrar um caminho para entrar onde Tadeu e Sarah estão. Lá dentro, atrás da porta que eles acabaram de abrir, Sarah encontrou um tapete feito de pelos de lhama. Nesse tapete estava o segredo para a cidade perdida. Ela então ficou se esforçando para traduzir o que estava escrito ali. Enquanto isso, Fred havia encontrado um grande item de ouro preso em uma parede. Assim que o homem removeu esse item de ouro para depois vendê-lo, um mecanismo foi ativado e o teto da caverna começou a descer. O cachorro de Tadeu, que havia conseguido entrar, apareceu de repente. Tadeu então o pegou e tentou encontrar uma saída para escaparem do teto que estava abaixando. Depois de muito tempo, enquanto Sarah traduzia o tapete, no último instante ela conseguiu descobrir a localização exata da cidade perdida e o cachorro de Tadeu mostrou a eles a saída. Eles conseguiram escapar antes de serem esmagados pelo teto. Do lado de fora, Sarah elogiou Tadeu dizendo que ele era o máximo. Sarah descobriu que na verdade a cidade perdida não estava no deserto, mas sim na floresta. E é para lá que eles irão partir com a ajuda de uma grande escavadeira. Sarah não entende como Tadeu, um arqueólogo, sabe pilotar uma máquina daquelas. Ele, sem querer, fala que aprendeu a usar a escavadeira na obra do museu. Porém, a mulher entende que ele era um arqueólogo contratado pelo museu para ajudar numa reforma. Tadeu, entretanto, ficou quietinho e não falou a verdade. Eles então começam a jornada em busca
busca da cidade perdida. No meio do caminho, entretanto, a gasolina da escavadeira acaba e eles têm que continuar a pé. Durante a noite, à beira de uma fogueira, Tadeu conversava com Sarah. Ele diz que ela deve estar feliz, pois vai se casar com o maior arqueólogo do mundo. Entretanto, a mulher na verdade está preocupada. Ela acha que Max não terá tempo para ser feliz com ela. Tadeu, entretanto, tenta consolá-la, dizendo que Max precisará de alguém para compartilhar seu sucesso. Em seguida, Sarah pergunta se Tadeu é feliz. O homem diz que está muito feliz, pois conseguiu realizar seu sonho de se tornar um arqueólogo. Sarah então diz que Tadeu é diferente de todos os arqueólogos que ela conhece. Eles apenas se importam com descobertas e geralmente apenas fazem uma grande descoberta em suas vidas. Em seguida, a jovem diz que eles deveriam dormir, pois amanhã o dia será difícil. Nesse momento, Tadeu decide contar a verdade para ela, mas no momento que ele vai falar, a mulher coloca a cabeça em seu ombro e Tadeu não consegue falar a verdade. Na manhã seguinte, vemos que Sarah dormiu no colo de Tadeu e ele nem ao menos conseguiu dormir. Enquanto isso, o pai dela junto de Max estavam em um campo durante uma escavação. De repente, o homem do braço robótico chamou Max para conversar. Nesse momento, temos uma grave revelação. Acontece que o homem do braço robótico, na verdade, trabalhava para Max. Tudo aquilo foi armado por ele para levar os créditos da descoberta da cidade perdida que seriam do pai de Sarah. Ele também está em busca do ouro e da estátua dourada que vai lhe garantir a imortalidade. O homem, na verdade, quer dominar o mundo. Enquanto isso, na floresta, Tadeu, Sarah e Fred chegam ao local onde deveriam estar as ruínas da cidade. Entretanto, só existem plantas ali. De repente, enquanto procurava por pistas, Tadeu foi surpreendido por um puma que saiu do meio do mato. O animal feroz então começou a persegui-lo. Seus amigos, que já estavam em cima de um coqueiro para escapar do animal, jogaram para Tadeu um chapéu e uma capa de toureiro para que ele pudesse se defender. O animal então parte para cima de Tadeu e acaba ficando enroscado na capa. Porém, isso não foi o suficiente para parar o animal. Tadeu, que havia sido arremessado pelo impacto, acabou entrando para dentro das raízes de uma árvore. Isso salvou sua vida contra o puma. Para espantar o animal, seus amigos do lado de fora começaram a arremessar cocos e funcionou. O puma foi espantado. Enquanto ainda estava embaixo das raízes, Tadeu percebeu a presença de algumas pedras. Ele então as seguiu e no meio das raízes encontrou a cidade perdida. Enquanto isso, aonde os homens do mal estavam escavando, Max começa a achar que o pai de Sarah está tentando enganá-los. E é isso mesmo que o homem estava tentando fazer. Tadeu e Sarah, que haviam encontrado uma passagem para a cidade perdida, conseguiram abri-la e de lá de dentro saíram diversos morcegos. No deserto, no meio da escavação, o pai de Sarah viu esses morcegos e olhou através de um binóculo. Quando fez isso, ele viu a presença do papagaio. O homem do braço robótico chegou no mesmo instante e tomou o binóculo da mão dele. Assim que o homem apontou para onde ele estava observando, percebeu o que ele havia visto e entendeu que o professor estava enganando a todos. Enquanto isso, Tadeu estava usando seu prumo de pedreiro para descobrir o quão profundo era o buraco. Porém, esse prumo caiu. Vemos que uma mão sinistra lá dentro pegou esse objeto. De repente, o chão começou a tremer, mas não era um terremoto, eram os homens do mal chegando. Agora, eles tomaram conta da entrada da cidade perdida e estão se preparando para descer. Durante esse tempo, Max fala para o homem do braço robótico que Tadeu e Fred não podem sair dali vivos. Em seguida, os dois homens juntos de Sarah e seu pai descem para a cidade perdida. Dentro do elevador, Max manda seus homens eliminarem Tadeu e Fred. Só que nesse momento, Tadeu vê ele fazendo esse sinal e entende que o homem também é do mal. Lá embaixo, o grupo decide ir pela entrada da esquerda. Na floresta, Tadeu conseguiu chamar a atenção de seu cachorro para distrair um dos homens e fugir para dentro de uma escavadeira. Os homens começaram a efetuar diversos disparos, porém Tadeu conseguiu desviar da maioria deles e arremessar diversos homens para longe. Entretanto, a escavadeira acabou tombando e um dos homens não foi arremessado. Quando achava que estava prestes a perder a vida, o papagaio apareceu com os morcegos e atrapalhou o homem. Esse homem então caiu de um penhasco. Em seguida, Tadeu desceu para a cidade perdida para salvar Sarah e seu pai. Lá embaixo, ele optou pela entrada da direita. Lá dentro, entretanto,
momento, ele foi surpreendido pela presença de uma múmia e se assustou com ela. Porém, por mais incrível que pareça, a múmia também se assustou com ele. Cada um correu para um lado oposto e Tadeu foi parar junto do grupo dos homens do mal, junto de Sarah e seu pai. Lá, ele tentou falar para Sarah e seu pai não acreditarem em Max, pois ele estava mentindo. Max então falou que na verdade Tadeu era o mentiroso. Ele não é um arqueólogo e sim um pedreiro. Sarah entra em choque ao ouvir isso. Tadeu então teve que admitir para Sarah que mentiu dizendo que era arqueólogo. A mulher não quer acreditar no que acabou de ouvir. De repente, o homem do braço robótico pergunta para Max se ele pode eliminar Tadeu. Ao ouvir o homem chamando Max de chefe, Sarah pergunta o que está acontecendo. Ela então percebe que Max era um homem do mal que sequestrou seu pai para chegar até ali. Ele tenta dizer que fez tudo isso pelo futuro dos dois, porém a mulher não cai nessa conversa e dá um tapa no rosto dele. Tadeu fica muito feliz com isso. Mesmo assim, Max ainda está no comando e obriga os dois a seguirem caminho. Enquanto isso, a múmia decidia que método iria utilizar para se livrar dos invasores. Enquanto isso, Sarah estava decepcionada tanto com Tadeu quanto com Max. Ela não acreditava que Tadeu havia mentido para ela e também não entendia como havia se apaixonado por um homem tão ruim quanto Max. Depois disso, vemos que a múmia escolheu o método que irá utilizar. Ela vai jogar uma grande pedra pegando fogo em cima de todos que entraram na cidade. Todos entram em choque ao ver a grande bola pegando fogo vindo atrás deles. Enquanto corriam, alguns homens do mal caíram na lava e outro foi esmagado pela bola de fogo. No caminho, Tadeu ficou preso em uma escada de madeira e pediu a ajuda de Sarah. Antes de salvá-lo, a mulher perguntou se ele já havia dito alguma verdade sobre ele para ela. O homem então disse que era o fã número 1 de Max. A mulher então o salva no último instante e a bola de fogo não consegue atingi-los. Eles então passam para o próximo ambiente da cidade perdida e a múmia escolhe o próximo método para eliminá-los, um grande robô de pedra. Na próxima sala existem diversas cordas e apenas uma delas abrirá a porta para a outra sala. Apenas o pai de Sarah sabe qual é a corda certa para abrir a porta, porém ele não quer falar. Ao puxar uma dessas cordas achando que era a certa, Max acionou uma armadilha e um de seus homens caiu num poço de ácido. Tadeu então tem uma ideia. Ele manda Sarah e seu pai irem para o canto da sala e puxa diversas cordas para acionar várias armadilhas ao mesmo tempo. Entretanto, Sarah acaba quase caindo lá embaixo também. Sem outra escolha, o pai dela lê o que estava escrito nas paredes e descobre que a corda certa é a vermelha e manda Tadeu puxá-la. Entretanto, todos escutaram isso e Max manda o homem do braço robótico impedir Tadeu. Durante um embate feroz, Tadeu consegue utilizar a bugiganga que comprou de Fred para desarmar o braço robótico do homem e fazê-lo cair. Em seguida, ele puxa a corda vermelha, porém Max já estava na frente e passa primeiro na porta. Tadeu corre logo em seguida atrás dele. O homem que já havia chegado até a estátua de ouro tem uma grande surpresa. Além de não conseguir abrir a proteção dela, aquela múmia apareceu montada em um grande robô de pedra. A múmia diz que está protegendo aquela estátua há 500 anos e não vai deixar que Max a leve. Entretanto, enquanto ela falava, Max percebeu que as pedras azuis em suas mãos agiam como o controle remoto do robô. Ele então finge estar arrependido e pede por perdão. Assim que a múmia se aproxima, o homem a puxa de dentro do robô. Tadeu também aparece nesse momento para tentar impedir Max de pegar a estátua dourada. Só que ao perceber que a múmia estava em perigo, quase caindo do precipício, Tadeu parou para ajudá-la. E nesse momento, Max tomou o controle do grande robô. Ele então partiu para cima de Tadeu para tirar sua vida. Junto da múmia, Tadeu começou a correr. Por pouco ele se salvou das investidas de Max. Em seguida ele conseguiu subir pelo robô e chegar até Max. Porém, o homem conseguiu fazê-lo cair de lá de cima. De repente, Sarah e seu pai chegaram, mas Max pegou Tadeu com o robô. Quando estava prestes a eliminá-lo, Tadeu pediu ajuda da múmia. Ela então correu e arremessou o prumo de Tadeu para ele. O homem conseguiu pegá-lo em pleno ar e arremessá-lo perfeitamente na testa de Max, fazendo-o perder o controle do robô que caiu no precipício, mas antes acabou quebrando a proteção da estátua dourada. Max finalmente conseguiu alcançá-la e obter o poder que tanto desejava. Porém, vemos que a múmia impediu Tadeu de fazer alguma coisa e pediu para que ele esperasse. Agora
agora percebemos a verdade. A estátua dourada torna quem a toca imortal, porém não é a imortalidade que Max queria. Ele na verdade foi transformado em uma múmia. Tadeu então pega Max e pergunta para a múmia o que ela vai fazer com ele. A múmia então retira uma proteção de uma entrada e revela a verdadeira cidade perdida, com todos os incas lá dentro. Max será levado para a cela mais escura para passar o resto da eternidade preso lá. Em seguida, Tadeu pergunta o que a múmia irá fazer com eles. A múmia diz que existem apenas duas opções: perder a vida ou se transformarem em múmias. Tadeu, entretanto, implora, dizendo que a salvou e pede por uma solução melhor. A múmia diz que não pode deixá-los ir embora, pois ela não sabe se eles contarão para alguém a localização da cidade perdida. Para provar que nunca contariam seu segredo, Tadeu decidiu dar para a múmia seu maior tesouro, a abotoadura de seu pai. A múmia então aceitou esse presente, sabendo que era sincero da parte de Tadeu. Ela então permitiu que ele, Sarah e seu pai fossem embora. Na floresta, Tadeu diz para Sarah que sente muito por ela ter perdido Max. Ele diz que não vai ser fácil encontrar outro herói de verdade como ele. Entretanto, Sarah diz que já encontrou. Tadeu pergunta quem é esse outro herói e Sarah diz que é ele. Os dois então se beijam. Agora, um futuro de felicidade está à frente de Tadeu. Vemos então que todos foram embora numa escavadeira e foram felizes para sempre. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de assistir a outros como esse aqui no canal. Obrigado por assistir, até o próximo!